Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre igreja, Estado e monarquia. Eu sou o Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Alexandre, você já tá pronto para receber todo o ódio que com certeza vai ser direcionado a gente, porque a gente tá tocando nesse tema, né? Cara, não ser direcionado ódio a ponto dos caras tirarem a gente do ar prova a nossa insignificância em redes sociais, podosfera e tudo mais. Sim. Mas você sabe que esses caras vasculham e vai chegar aí. Pois é. E pra começar, antes do jogo até, dizer a você que chegou nesse programa, você que é ouvinte nosso, pra ficar um pouco esperto com um certo revisionismo histórico que anda acontecendo a respeito desse tema. Tem muita bobagem sendo dita aí, muito historiador, né? A gente não é historiador, mas muito historiador aí de meia pataca querendo reescrever a história, da mesma maneira que gente que quer reescrever a história de Holocausto, que quer reescrever a história de massacres que aconteceram ao longo da história. Tem muito cristão católico querendo reescrever a história aí, tentando passar um pano para a relação igreja-estado. Então, para começo de conversa, se você pensa como esses caras, esse não é o programa para você ouvir. Já lhe convido a desligar. E se você é um ouvinte costumeiro de uma conversa, a gente vai te ajudar aí, quem sabe, a se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Fala aí, Ferreira. E também, à guisa de introdução, você que quer se chamar de historiador, é bom saber que ler as histórias de Monteiro Lobato e outras histórias da carochinha não te faz um historiador. Exato. Historiador é outra coisa. Aliás, sobre esse tema, eu vou dizer assim, três historiadores que acabei pesquisando. O primeiro, não tem como, que é o padre Ney de Souza, que sem dúvida é um dos maiores historiadores católicos que a atualidade tem. Também o Eduardo Runaert, que é um baita historiador, um belga radicado no Brasil. E também o Lustosa, que é mais classicão, né? Então, assim, se você quer conhecer um pouco de história da igreja, ser mais contemporâneo dessas relações, aí você pode procurar esses três aí, que você vai por um bom caminho, científico até. Bom, já falei tudo que tinha pra falar. É isso. É isso, né? A guisa de introdução, falamos tudo. É isso. Mas, como a gente é um podcast de humor, como dizem, eu coloquei aí um jogo, Alexandre, né? Um jogo do BuzzFeed. Vamos pro jogo. Lógico, eu ia fazer saudável. Eu ia fazer um por amor, por obrigação, nem pagando, tipo Marquês de Pombal, entendeu? Mas eu falei, eu não vou entrar nessa, não. Não vou chutar cachorros mortos, não é? Então, eu peguei aqui o BuzzFeed. Suas opiniões sobre monarquia dirão se você é o Rei Leão ou o Rei do Gado. É isso, Alexandre. Então vamos começar. Vamos embora. Quero ver. Primeira pergunta. O rei Henrique VIII fundou uma nova igreja só para poder se divorciar. O que você acha disso? Fez certo ou um absurdo? Vai, Alexandre. Nossa, duas opções só. Assim. Ó, historicamente eu vou colocar aqui um absurdo, porque não foi só isso. Não foi só isso. Então não dá pra concordar com essa afirmação aí, se a gente quer ser minimamente levado a sério. Eu vou fazer o jogo de ir contrário, então eu vou colocar fez certo. Tá. Porque aí eu vou no contrário seu, certo? Vamos ver. Tá. Vamos lá, Alexandre, pergunta... Mas se você quiser justificar também, não tem problema, viu? Ah, o Henrique VIII? Fez certo de coração. Ah, esses caras nem tinham fé, né, bicho? Mano. A gente fica com essa visão romântica, né? Todo mundo piedoso, cristão. Você acha mesmo, Alexandre? Você acha mesmo? Sério? É difícil dizer. Difícil dizer. Mas no seu coração, mesmo no difícil dizer, o que você acha? Por exemplo... Tinha fé nele mesmo. A gente tem um presidente aí que é católico, que fala... É uma metralhadora de obscenidades. Que catolicismo é esse? Eu acredito em fé de... Eu não uso critério religioso pra votar em ninguém faz tempo, porque sempre que isso aconteceu, elegeram coisa ruim. Então vamos lá pra
frente, Alexandre. Para qual rainha você daria o título de ícone fashion? Cleópatra ou Maria Antonieta? Pelo amor de Deus, Cleópatra, claro. Imagina. Aqui eu vou ter que concordar com você. Vai ter que ir com o relator. Vou ter que ir, Cleópatra, né? Ô, rapaz, a mulher é estilosa. Cleópatra, absoluta. Vamos lá. Eu tenho que dizer que é a mais ícone fashion de toda a história da humanidade. Cleopatra. Imbatível. Cleópatra. Vamos lá. Fala aí a próxima. Que é o feminino de Mr. K. Tá certo. De saudosa memória. Vamos lá. Alguns reis e rainhas receberam apelidos um tanto quanto maldosos. Qual você prefere? Afonso o Baboso? Haroldo o Nojento? Carlos o Calvo? Maria a Louca? Olha, eu não vou pôr Maria a Louca porque é você colocar aí um pouco de lenha na fogueira de um discurso machista, né? De que uma mulher mais exaltada, ela é louca, não é? Sempre tem isso. Então, não vou. Carlos o Calvo me lembra filho do presidente. Esse cara não merece meu voto, entendeu? Eu tô aqui entre... Nem no jogo do Bucite. Haroldo Nojento é deixar de lado Dom João VI, né? Figura aí proeminente, que era um porco também, né? Que dizem que só tomou 1 ou 2 banhos na vida. Então, pelas eliminações, eu vou ficar com Afonso o Baboso. Nossa, você foi por eliminação. Foi por eliminação. Pelo que você menos odeia. Exatamente. Eu vou ter que escolher Maria a Louca, porque, ironicamente, Maria Louca é o nome da bebida feita nos presídios, na bebida alcoólica. De milho e arroz. Feita de milho, arroz e miolo de pão, né? Que os detentos fazem ali para ter um pouco de álcool, né? Inebriação, né? Sim. Para escapar um pouco da realidade. Então, assim, a ironia da história, né? Uma regente que batizou, de alguma maneira, aí a bebida dos mais excluídos. Sim, da plebe da plebe. Na boca da plebe da plebe. Então, é um apelido que faz jus aquilo que é a monarquia. Então vamos lá. Próxima pergunta, Alexandre. Qual o privilégio concedido à Rainha Elizabeth II você gostaria de ter? Poder dirigir sem habilitação, poder viajar sem passaporte, poder ser preso, poder não pagar impostos. Cara... Ninguém pode viajar agora que ninguém tem dinheiro, né? Sim. Então vou dar uma de ANCAP e vou falar poder não pagar impostos. Começo de ano, né? Eu vou colocar poder viajar sem passaporte, porque eu tô lembrando aqui das filas de aeroportos. Exato. Então, se eu não preciso de passaporte, também não vou precisar de pegar fila. Tá, eu pego como é que fala? O passaporte diplomático. Vamos lá, Alexandre. Boa. Vamos lá. Por fim, escolha uma rainha de bateria. Aí, puxa, agora uma pergunta que é pertinente. Sabrina Sato, Viviane Araújo, Juliana Paes, Graciane Barbosa. Primeiro eu tô com a dona patroa aqui do meu lado. Ela tá aqui olhando que pergunta que eu vou responder. Tá me fuzilando com o olho. Olha, Juliana Paes não, por algumas razões. Não, tá excluído. Graciane Barbosa é aquela fortuda? É a fortuna? Exatamente. Muito irreal, exatamente. Muito irreal. Viviane Araújo também é a que namorou o Belo, é isso? A dona patroa tá dizendo aqui que sim. Não, acho que a Graciane é a esposa do Belo. Mas a Viviane namorou o Belo também. Aí é duro, né? Então eu vou de Sabrina Sato, em homenagem ao BBB. É isso. Nossa, você foi por exclusão de novo. Tá bom. Eu vou de Graciane Araújo, que é uma mulher, inclusive, mais forte que eu, né? E pra ser rainha. Porque se você pensar... Né, você tá com medo da porrada que ela pode te dar, é isso? Ela é mais forte que eu? Não, tô pensando assim... Não, olha só a minha linha de raciocínio, né? Por quê? Qual que é a rainha pertinente, que ainda tem algum poder
Fender nos dias de hoje? Rainha de bateria. Rainha de bateria. Né? Porque o resto é artigo de museu. E aí quando você pensa, a gente vai falar isso mais pra frente, né? Alguém que tem que exercer um poder, alguém que tem que, né, ser essa figura poderosa, a Graciane Barbosa é praticamente o Robocop gay, lá da música dos Mamonas Assassinas. Ela junta, né, a feminilidade com a masculinidade. Sim, é quase uma androginia, né? Então, eu ouvi esses dias que Robocop gay é tão genial quanto Construção de Chico Buarque, porque todas elas lançam mão de proparoxítonas no final de suas rimas poéticas. Então, vou dizer que Dinho é tão gênio quanto Caetano Veloso, desculpa aí, gente, não é? Para alguns talvez ele seja, porque compôs em proparoxítona. Alvarengue Ranchinho já fez isso antes desses dois. O meu resultado foi Rei do Gado, Alexandre. Aê, Pedro, parabéns pra você. Muito bem, eu sou o seu oposto. Eu sou o Rei Leão, lógico. Olha aí. Dos leões. Eu sei de monarquia, Pedro. Olha aí. Ai, babá. Deixa eu terminar com esse poema aqui, ó. Amou daquela vez como se fosse másculo, beijou sua mulher como se fosse plástico, e cada filho seu como se fosse músculo. Ai, como dói. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Notícias do nosso tempo. Na monarquia existe uma separação entre o Estado, que fica, e os governos que passam. Os primeiros ministros, chefes de governo, passam. O rei, chefe de Estado, fica. Se o primeiro-ministro for ruim, não é preciso sofrer por 4, 5 anos. Simplesmente muda-se o governo sem aquelas famosas instabilidades ocasionais no decorrer do período. Se a crise for brava mesmo, que bota braba nisso, o rei convoca novas eleições. As crises de governo passam, mas o povo, você, fica no poder através do seu rei. Afinal, com o rei, não tem mau tempo. Não é à toa que o sol é o astro-rei. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Lá por 1993, o Brasil fez um plebiscito a respeito de que meio ou forma e sistema de governo o Brasil deveria ter. A gente ainda era recém-saído da ditadura militar, que aconteceu aí entre os anos 60 e 80. E aí, então, nessa jovem democracia, que ainda estava aprendendo a dar seus primeiros passos, Fernando Henrique ainda não tinha sido eleito, o Itamar Franco era o presidente, não é? E aí, então, nós tivemos um plebiscito em que você votava, se você escolhia a monarquia, o presidencialismo ou o parlamentarismo. Existia até o jingle, vote no rei. Era o mais bonitinho de todos, era o vote no rei, não é? Mas acontece que nesse plebiscito, em 1993, você ouviu aí até a Cissa Guimarães fazendo a propaganda da monarquia. É tão mentirosa quanto qualquer propaganda política, essa é a verdade, né? Você viu aí, então, o discurso do derrotado, porque a monarquia não ganhou e a gente continuou com a república presidencialista. Lógico, eu não votei nesse tempo, lógico, o Alexandre também não votou, melhor dizendo, nesse tempo, mas a gente vivenciou esse momento. E já naquela época, chegava a ser uma piada, não é, Alexandre? O fato de que alguém quisesse mesmo que a monarquia voltasse. Mas isso é uma pressão dessa auto-intitulada família real, que ainda tem algum dinheiro, acredito eu, e que fica fazendo esse tipo de pressão tentando voltar. Cara, esses caras não largam o osso, acabou já, né? A história anda pra frente, né, Alexandre? A história anda
pra frente. É divertido lembrar desse plebiscito, exatamente porque, eu não sei você, Pedro, mas eu, naquele tempo, claro que eu pensava assim, eu queria poder votar, que eu ia votar monarquia. Ah, eu não, bicho. Eu não. Eu sou um pouco mais novo, né? Eu acho que eu posso me dar direito a essa sandice, porque era uma coisa muito surreal, né? Muito surreal. Alexandre, eu era office boy no centro de São Paulo e já tinha contato com os punks. E foi nessa época que eu panfletei pela anarquia. Falava, por que não tem anarquia na cédula? Perfeito. Faz todo sentido. Não, mas aí, quando eu revisito essa propaganda política e fala, vote no rei, aí você se dá conta do tamanho do absurdo, né? Sim. Vote no rei. Vote no representante autocrático. Autoritário, né? Não faz o menor sentido. Uma página que o Brasil virou faz tempo, não é, Alexandre? Faz tempo, e inclusive é muito importante que se diga que a monarquia, ela não é um regime que ele foi teorizado e colocado em prática. Sim. Né? É um regime que ele, na história, ele se dá, e depois é que é construída uma teoria que respalde, né? Mas nenhuma monarquia, ela nasce de de um teórico, de alguém que foi lá e pensou, vamos pensar aqui qual que é a melhor forma de governo, então que tal se um homem governasse todos os outros, né? Que, em suma, é isso que a monarquia representa, né? Ou um homem que tenha esse poder acima de todos os outros. E então, assim, fez sentido em alguma etapa da história, sobretudo quando você pensa em sociedades primitivas, né? Faz muito sentido. Em confederações de clãs. Então. Mas quando você pensa no atual sistema da sociedade, né? No atual estágio, não faz nem sentido as monarquias que estão aí ainda, que perduram, né? Então, porque, veja só, a monarquia, ou essas monarquias, ou esses sistemas estabelecidos, eles nada mais são do que a força de quem tem mais, do mais rico. Aí você vai dizer assim, mas você não tem rei hoje, mas você tem Elon Musk, você tem Jeff Bezos. Então, esse mesmo absurdo de hoje, porque esses caras fazem o que querem com o respaldo do poder do dinheiro. A monarquia era o poder pela força, pelo controle do exército, também por um discurso teológico. Ao longo do tempo você vai então tornando essa figura do monarca, né, daquele que reina como um deus. Você vê esses relatos no Egito Antigo, Roma... Também pela riqueza, é o poder que vem da riqueza, sem dúvidas, ou a riqueza que vem do poder, né, também você pode colocar aí. O Foca talvez possa até falar melhor da questão do imperador, que vai se tornando também uma figura divina em Roma, ou seja, você vai construindo aí todo o arcabouço teórico, como disse o Alexandre, para justificar o fato de que você quer colocar uma família, um pai que quer deixar o poder pro filho, pro neto, e assim aconteceu em todas as culturas. Gengis Khan foi assim, Júlio César tentou, ele não foi, mas o Otaviano, que era o sobrinho, não é isso? É isso, né, Alexandre? Colocou aí a questão familiar. Foca, corrige se a gente tiver errado. E ainda mais Saul também fez assim, Herodes também fez, ou seja, é um poder de família, um poder familiar, não é? E lógico, fazendo um paralelo com hoje quem tem dinheiro também faz o que quer. Mas a gente tem que entender, então, o Alexandre, só para eu concluir uma coisa que você me falou, eu acho que é importante, Alexandre, que não faz sentido nem as monarquias de hoje. E a monarquia inglesa, por exemplo, a Casa Real inglesa, ela se questiona muito a respeito disso. Existem filmes e mais filmes, séries e mais séries, que mostram o quanto a atual rainha e o sistema, na verdade, ele é muito mais
um símbolo daquele povo do que um sistema de governo. Quem manda, de fato, na Inglaterra é o Boris Johnson, que agora tá rindo na cara de todo mundo das baixarias que ele fez durante a pandemia, não é? Então, quer dizer, você só sustenta uma família real, né? Mano, é um folclore caro, né? Folclore, cara. Mas você levantou aí a parada dos super ricos, né? E, cara, dá um programa à parte, né? Opa! Porque esses caras, na verdade, eles superam a ideia de Estado, né? As suas empresas, elas se colocam, inclusive, acima dessa instituição que é Estado. Porque elas são multinacionais, porque elas têm um alcance global, né? E elas, de certa maneira, são exatamente o oposto do Estado. Porque o Estado por si, desde o tempo do Império Romano, né? E as outras ideias de monarquia, o Estado serve para a proteção de um povo. E não só a promoção, mas para que esse povo tenha os direitos mínimos ali, né? Ele respalda essa ideia da coletividade. E essas multinacionais que geram esses super ricos, elas existem a serviço deste super rico e todo o resto não importa, né? As super empresas não garantem direito para os demais, né? Somente para uma parcela ali que são os acionistas e tudo. Sim. Né? E então, assim, é uma monarquia às avessas, né? Não sobra nada das ideias de monarquia, das ideias, digamos, saudáveis, porque aí a gente pode entrar um pouco nessas ideias, não sei se agora, Pedro, ou depois, mas essa ideia da riqueza e onde a riqueza chegou nos dias de hoje, né? O acúmulo de riqueza, ele bota em xeque muita coisa, né? Seja os ideais monárquicos e também os ideais de Estado. Eu acho que a gente poderia, porque a intenção, Alexandre, depois é falar de igreja, Estado e monarquia, né? Esse é o título, o mote desse bate-papo. Então acho que a gente poderia continuar falando dessa questão de riqueza e de Estado, justamente para que a gente, depois do despatrocinador, a gente pudesse gastar mais nessa relação igreja-monarquia aí, de lá de trás e de agora também. O que você acha? Legal. Eu acho válido, entendeu? Então, porque assim, a gente vive ainda hoje consequências do sistema monárquico. Você vai falar que não existe aí, por exemplo, em vários estados, o pessoal gosta de falar do Nordeste, não é? Opa. O pessoal ama falar assim, mas lá no Nordeste é o Coronel X, é o Coronel Y. Cara, vai pro Sul, existe o mesmo sistema. Vai pra Santa Catarina, é o mesmo sistema, não é? De herdeiros daquilo que vai foi... Vai pras favelas. Vai pras favelas também. Mas é que eu tô falando de capitanias hereditárias, não é? E de como esse sistema de caças aí... Pega o João Dória, rapaz. João Dória, governador de São Paulo, puxa aí a capivara da família dele, tem dedinho, tem pezinho lá naqueles que se favoreciam com as riquezas da monarquia. Então, assim, só mudou o jeito, mas as famílias continuam aí dominando, não é, bicho? Assim, eu acho muito importante a gente fazer esse paralelo entre Coronel, o Godfather lá da máfia e o Juvenal Antena da favela, né? Juvenal Antena, acho que nem todo mundo vai pegar essa referência, mas enfim, joga no Google aí. Zé Pequeno, tá na moda. Zé Pequeno, exato, muito bom. Por quê? O que acontece é o seguinte, sempre você tem este padrão daquele que se coloca numa posição de superior e até de exercer uma tutela sobre um determinado território e, consequentemente, sobre as pessoas que moram naquele território pela força, né? E claro que a força pela força, ela até por um tempo pode te manter nessa posição de poder, mas se você quer perdurar um pouquinho mais, você vai ter que ter algum gesto de benevolência, né? Então, essa é a gênese do monarca, digamos assim, para a gente trazer aqui a figura teórica, né? Sim. Então, o monarca, ele se impõe pelo poder e, de alguma maneira, pela benevolência. Eu vou puxar aqui também nota de rodapé, conferir Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Quem não leu, né?
Quem não leu tem que ler. Quem não leu tem que ler. Você sabe que eu li O Príncipe no curso de filosofia da Faculdade de Marketing. Calcule, Alexandre. Perfeito. Foi bom. Foi um bom lugar para se ensinar, né? Alexandre... Foi um bom professor. Não, os meus professores de filosofia, os dois eram bons. Eu tive 2 semestres de filosofia. Um com um professor que tentou insistir a gente, sabe, em Descartes. E ele tentava ir por aí. O outro era mais pop, sabe? Mais assim, mais Clóvis de Barros e Filho. Ele entendeu que ele dava curso... Polemista. E ele entendeu que ele dava curso pro marketing. Ele dava filosofia dentro do curso de marketing. Então ele deu uma filosofia assim, isso lá no final dos anos 90, e aí começo dos anos 2000, começo dos anos 2000, né? Então assim, era um cara que, olha aí, e fez a gente ler Maquiavel, né? Que ensina esses princípios básicos aí, porque mesmo o rei de fato, ele tem o poder, mas ele precisa ter a benevolência. Porque o que acontece, como você não substitui esse governo, não é como a gente vai fazer agora em outubro, se Deus quiser, não é? Se não houver impeachment, falta muito pouco tempo para a gente tirar esse sacripantas da presidência. O rei, ele não pode gozar de tamanha antipatia. Aliás, volto de novo à questão da monarquia britânica, né, do Reino Unido. O maior problema deles é esse, né? Eles não podem arranhar a imagem. E nesse sentido, a benevolência, ela é fator principal para que as pessoas não queiram destronar o rei. Porque aconteceu já de destronarem rei, né? Existe um negócio chamado Revolução Francesa que fez gastar... Não só, né? Sim, mas a mais famosa, né? Que fez gastar a lâmina da guilhotina, né, Alexandre? Sim, e tem uma ideia que ela é recorrente também nas monarquias ao longo da história, que é exatamente as sucessões ou as trocas de dinastia, né? Dinastia é quando o pai consegue passar o poder para o seu sucessor, né? Para alguém ali de sua casa. Mas... nem sempre isso aconteceu, né? Sim. Ou a gente pode dizer até que isso não é o comum da coisa, né? Geralmente aparece alguém com mais poder ou mais articulado que violentamente vai lá e tira uma casa, né? Alguém que se colocou no poder, se perpetuou talvez 1, 2 gerações. Não é que a coisa se estende muito, isso é muito raro na história. Sim. O que acontece geralmente é que vem alguém, vamos mudar aqui sob nova direção. Sim. E aí entra uma nova família e tal, que vai tentar mudar aí essa digamos... Às vezes muda um pouco o jeito, né? Sim. Como as coisas se encaminham, mas sobretudo muda ali a questão genética, né? Biológica da sucessão. Embora, e aqui para terminar esse primeiro bloco, haja muita questão de pouca mistura, pouca variação genética, né? Veja aí, eu já li em algum instante da vida a questão do prognatismo dos Bourbons, Orleans e Bragança, que tem um quê do prognatismo também lá dos Windsor na Inglaterra, ou seja, você não tem muita variação genética, não é? E isso tem a ver desses casar entre si, não é? Mas isso é um refinamento da coisa já desse período tardio das casas reais que subsistem por aí. Mas antes destes, isso a questão biológica ela era bem relativa. Assim, se você pensa, bem relativa e bem diversa. Se você pensar, por exemplo, nos impérios mongóis ali, né? Na China antiga. Cara, é mudança e mudança brutal mesmo. É a lei do assim, forte, né? De varrer a não sobrar ninguém daquela história, ninguém daquela casa pra contar a história, né? Sim. E também, se você pensar em termos de Europa também, né? Assim, até que essa meia dúzia que aí está chegasse, né, a dominar mesmo praticamente todos os países ali da Europa, era banho de sangue toda vez que alguém assumiu o posto. Era deposto, né? De matar filho, de matar qualquer traço de descendente. Inclusive, se você pensar na lenda arturiana lá, né? Uhum. O rei Arthur
era um bastardo porque, né, você precisava... você não imaginava que viria dali. Sim. Se você pensar na própria história de Jesus, né? Sim. O Herodes que manda matar todos os inocentes pra... Peraí, né? Vamos fazer a limpa aqui pra não ter... Pra não ter nem... vestígio de que o descendente de Davi vingue, né? Sim, de fato, outros tempos, mas a monarquia que essa galera quer não é essa, né, Alexandre? É a das famíliazinhas que já não aguenta mais dar um soco num passarinho. Mas sobre isso no próximo bloco. Vamos perder dinheiro. Saber que fingem saber o que eles não sabem, atrapalhando teu saber, trazendo caos sem saber o que só poderosos sabem. Cientista de Whites, amando de Whites, sangue nas mãos, financiando mortes, mas paguei meu dízimo, eu sou um bom cristão. Alô, 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 Brasil, tantas cobras em um covil, poeira sem livros, mais fuzil, traz babador pros baba-ovo. Alô, 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 Brasil, fãs de todo esse clima hostil, nem perceberam que Jesus voltou e seis matou de novo. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. Donos do saber que fingem saber o que eles não sabem, atrapalhando teu saber, trazendo caos sem saber o que só poderosos sabem. Cientistas de Whites, amando de Whites, sangue nas mãos, financiando mortes, mas paguei meu dízimo, eu sou um bom cristão. Alô, 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 Brasil, tantas cobras em um covil, poeira sem livros, mais fuzil, traz babador pros baba-ovo. Alô, 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 Brasil, fãs de todo esse clima hostil, nem perceberam que Jesus voltou e seis matou de novo. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. Vive na Idade Média, fazendo média com comédia. E no episódio de hoje nós estamos falando sobre igreja, estado e monarquia. E você já deve ter entendido muito bem o quanto que a monarquia é uma ideia problemática nos dias de hoje, porque não cola muito bem aquilo que foi vivido ao longo da história e o que a gente está vivendo hoje, né? E aí, Pedro, eu acho que a gente tem que colocar a igreja nessa história, né? A gente terminava o bloco falando ali da matança dos inocentes, dos santos inocentes, para que o descendente de Davi não vingasse, e a gente não pode perder de vista nem na monarquia lá davídica, nem na monarquia que está aí pelos dias de hoje, que do ponto de vista teológico você tem essa noção de que um governante ele é querido por Deus. E infere diretamente, lógico, naquilo que é uma questão de justiça, não é, Alexandre? Porque
se você diz assim, aquele ali foi eleito e colocado por Deus. Essa semana eu ouvi, e a gente ouve esse discurso se repetir no Brasil diuturnamente, né? O que esse homem tem de mais, então, né? O que um rei, o que uma família real, por exemplo, tem de mais especial para ser querida por Deus, enquanto outra família reside, às vezes, em palafitas ou em barracas nos canteiros centrais das grandes avenidas da cidade? Como é que fica a questão de Deus? Se há uma família querida por Deus e ela se arvora desse título, ora, a primeira coisa que deveria haver, então, no mínimo, é uma justiça, não equitativa, mas pelo menos uma justiça que não permita que alguém viva o extremo oposto disso. Pelo menos, ao meu ver, esse é o primeiro questionamento que surge quando uma família real é a querida por Deus. Há um problema muito sério em relação a isso. Mas há também, né, Alexandre, aí acho que eu jogo essa bola melhor pra você, uma questão de não só de laicidade, mas até de aquilo, o monarca ou tudo aquilo que vem meio monárquico, ele tende a substituir a presença divina, porque em geral os monarcas se arvoram como deuses, não é? Ou como sumo representantes dos deuses. Veja a rainha da Inglaterra, por exemplo, né? Exato. A ideia do mono, né, único, arqué, né, que é a base, único princípio, né? Então, por que o monarca, ele é o único princípio? Porque ele faz uma ligação direta com Deus, né? E nele está toda né? Ele é o princípio, ele é a base da existência daquele estado, daquela nação também, né? Ele assume esse papel do pai da nação. E aí, essa ideia ela é muito bem desenvolvida na Idade Média, de forma que você vai ter nos missais antigos, e a gente pode voltar a isso depois num outro programa, mas no missal antigo você tem o ritual de sagração do rei. Sim. Né? Não só do imperador, mas também do rei, porque em um determinado momento você tem essas figuras, né? Você tem a figura do rei local ali, de uma determinada localidade, que presta uma vassalagem para o imperador, né? Para alguém que está acima, enfim. E aí você tem graus desse arqué, né? Mas sempre com essa ideia de que esta pessoa, ela é um ponto entre Deus e aquele povo, né? E por que essa ideia é complicada e por que ela fere a laicidade? Simplesmente porque no Estado, como ele é constituído nos dias de hoje, é como se a gente falasse assim, o que tem de bom e o que tem de ruim no governo desse país é problema nosso, né? Sim. Não é problema de Deus, porque Deus não colocou ninguém aí, né? Então, alguém pode falar assim, então quer dizer que vocês querem governar sem Deus. Não é isso? Sim, né? É isso. Não, mas né? assim, não isso, assim, são com os princípios do evangelho, levando isso em conta toda a pluralidade das coisas, mas não exatamente conforme essa formulação, né? Sim, porque do ponto de vista da fé, Pedro, é aquilo que você falou, né? Se você olha para um Estado que ele não tem os princípios evangélicos garantidos para todos os homens que nele vivem, como você justifica que esse Estado ele é querido por Deus e aquele governante é querido por Deus? Então, Deus é injusto. Então, até para você passar um pano para Deus, né? E eu acho que é essa talvez uma monárquico, né? Ou um presidente. Sim. Aí que é a questão que se arvora, Alexandre. Arvorar. Que se arvora ser enviado por Deus, né? Porque então um monte de liderança religiosa porque, assim, pontificou esse presidente, cara. Um monte de gente aí, não, mas pelo menos 20% da população, ou talvez 15%, eu acho que esse é o número, vai falar que sim, mas ele foi um homem colocado por Deus ali, bicho. Nenhuma instituição, nem a Igreja Universal
universal do reino de Deus, não fez um ritual, uma cerimônia pública que derramou o óleo na cabeça do cara e colocou uma coroa. Olha, eu vi o Bolsonaro ajoelhado diante do Edir Macedo, cara. Só não foi o óleo, porque simbolicamente isso aconteceu, bicho. O Malafaia faz isso diariamente, mas vou lembrar aqui que o Rodrigo Bibo, quando participou do nosso programa, falou: esses caras não representam os evangélicos. Mas o problema é que eles também se arvoram você não teve ali um doravante, né? a partir daquele momento, você não teve os cultos. Eu digo, Pedro, que é insinuado, concordo com você, mas não é instituído até agora, né? Até agora. Porque a partir do momento que isso acontecesse, você tinha de fato uma teocracia, porque você poderia dizer: esse fulano, ele é o representante do Deus daqueles ali, né? Daquela religião ali, né? Então, veja, a ideia de monarquia, ela fere a concepção de laicidade do atual Estado brasileiro, né? Você pode falar que é enviado por Deus, você pode flertar com essa ideia, erroneamente, né? Inconstitucionalmente, inclusive, né? E também do ponto de vista teológico cometendo heresia, perfeito. Então, veja como as coisas caminham juntas e veja como a ideia da laicidade de Estado, ela é teológica ao mesmo tempo que política. Sim, sem dúvidas. Agora, Alexandre, eu acho que a gente fala aí de laicidade e das ciladas que esse tipo de pensamento pode trazer, não é? Justamente nesse diálogo aí, igreja, Estado, e essa teologização do sistema de governo, ou essa cristianização, eu acho que talvez seja o melhor jeito de se definir. Aí entra um outro problema, que é a história, e é o modo com o qual essas coisas funcionavam, porque houve uma época aqui no Brasil, quando o Brasil era colônia de Portugal, depois quando o Brasil virou um reino anexo ao de Portugal, nem sei se esse é o termo correto, o vice-reino, e depois quando o Brasil se tornou um reino independente. Aliás, um pouco de atenção, você que ouve, que vai haver um monte de revisionismo histórico a respeito da independência do Brasil nesse ano de 2022. Essa turma vai tentar capturar aí, essa turma de extrema-direita vai tentar capturar também a história a respeito disso e mudar a história, porque é o que eles mais estão fazendo, e esse vai ser o momento. Em setembro isso vai acontecer, olho aberto. Mas a igreja, ela teve uma relação direta com a coroa, que foi o chamado padroado, não é, Alexandre? Que foi o modo com o qual a igreja se relacionou. O que é o padroado, Ferreira? É a igreja que exerce um poder espiritual. E nesse sentido, na concepção, sobretudo medieval, o Papa era um monarca também, né? Porque ele é o príncipe dos apóstolos ali. Mas, né, quando o Brasil surge, a ideia consolidada é de que o Papa, ele tem alguns poderes temporais, mas o poder dele é sobretudo espiritual, né? Ao lado dele, você tem alguém que tem algum poder espiritual, mas tem um poder sobretudo temporal, que é o príncipe, que é o rei, que é o imperador, né? E aí, essa ideia também, ela é discutida, ela tem muitas vertentes, quem é que tá em cima de quem, né? Quem manda é o Papa, quem manda é o imperador, isso daí dá pano pra manga, né? Mas lá nos arranjos da coroa portuguesa com o Papa, ficou definido de que o Brasil, né, e Portugal, consequentemente, mas sobretudo o Brasil enquanto terra a ser descoberta, estaria, de alguma maneira, debaixo da asa do imperador ou do rei de Portugal. Por quê? Porque a igreja não ia ter perna ali no primeiro momento para evangelizar e para estar presente nessas terras novas. E aí, o rei bancaria, inclusive, a evangelização. Esse é o arranjo lá do começo, né, e que se estendeu por um bom tempo, né, Pedro? E aí é que a coisa começa a se complicar. Porque o que acontece? Esses arranjos, primeiro, a falta de perna da igreja de alcançar mundos que estavam sendo descobertos, acabaram fazendo com que, de novo, é um resuminho do que o Alexandre está falando, mas para eu ir mais para frente, eu preciso organizar na minha cabeça, acabam fazendo com que o Papa, que é um monarca, coloque na mão de um outro monarca uma parceria, né, dizendo, olha, eu preciso levar o evangelho
evangelho, porque é mundo e a minha função é cuidar da evangelização do mundo. Onde tiver gente, eu tenho que evangelizar. Eu não consigo, a igreja não tem essa capacidade, então deixo na mão de vocês. E qual é o acordo? Bom, os dízimos colhidos ficam não com a igreja, mas ficam com o rei. E administra. O Estado que patrocina salário, sim, não só patrocina, mas como também administra toda a questão financeira e tudo. E com o passar do tempo, dentro do regime do padroado, é também o rei, é também o governante, aquele que é o responsável por nomear altos cargos da hierarquia daquela igreja e daquele local. Então, hoje, a igreja mudou muito o sistema de eleição dos bispos. Já foi por indicação de um colégio apostólico, já foi por eleição, hoje em dia é por indicação do Santo Padre através da congregação dos bispos, mas já foi por indicação do monarca, do governante. Aliás, Alexandre, sabe onde é assim? O oposto do que os monarquistas mais odeiam, a China comunista. Exatamente. Também quer indicar os seus bispos, não é? Para uma igreja nacional. Olha só quanta semelhança da monarquia com o comunismo chinês, não é? Tão combatido. E como essas coisas são suprimidas. Ora, o que acontece é que a coroa virou dona da igreja. Dona da igreja. Você não tinha a independência que a igreja tem hoje de falar o que quer falar, não é? De agir como quer agir, até para um bando de lunático falar o que vem falando. Isso, no período da monarquia, era impossível justamente pelo medo do dinheiro. E eu exerci o ministério, o Alexandre também, e isso aqui eu falo com segurança. O dinheiro ainda é um jeito com o qual tenta se manter na linha todo tipo de gente dentro da igreja. Falei. É bom que se diga, né, Pedro, que a igreja, né, a Santa Sé, se a gente pensar enquanto figura estatal também, né, que faz aí às vezes de relação da igreja e Estado hoje, mas é uma relação exatamente de pares, digamos assim, e independentes inclusive, a igreja ela tem arranjos com cada Estado. Então, com o Brasil é de um jeito, com a Argentina é de outro, vou dar aqui um exemplo caro a mim, com El Salvador é de outro, né? Sim. Então, por exemplo, quando da eleição de Santo Oscar Romero como arcebispo de San Salvador, a igreja teve que apresentar a lista tríplice também para o Estado, né? Olha, esses daqui é o que a gente está pensando aqui para colocar ali como arcebispo da capital do país. E aí o governo ditador de El Salvador falou assim, vamos colocar esse Oscar Romero aqui, que ele é pacato, não cria Opus muito Dei. problema. Ele, né, ali tem o diretor espiritual da Opus Dei, vai dar tudo certo. E aí, depois eles caem do cavalo, né? No Brasil, você tem esse período que a igreja ela era sustentada, então você imagina que o seu sacerdote, o seu pároco, né, ele tava lá na folha de pagamento do império, né? Ele recebia ali o seu dinheiro do império. Em contrapartida, o império, inclusive, exigia de você, entre outros impostos, o dízimo, né? Então você pagava lá junto com o IPVA da sua carroça também o dízimo para sustentar o seu pároco. E isso tudo quem geria era o império, seus representantes, o rei e quem ele mandasse. E aí, em um determinado período, a igreja rompe com isso. E é lógico que esse foi um período crítico para a igreja, essa mudança de sistema. Só que foi, como o Pedro bem disse, nesse momento que a igreja passa a não ser mais sustentada pelo Estado, aqui no Brasil, falando a nossa experiência aqui brasileira, é que a igreja passa a ser profética. Pode ser profética. Sim. Porque passa a não mais depender desse sistema todo muito bem engendrado que era o padroado. E outra, né, Alexandre? Quem é saudoso desse tempo, um pouco falar aqui é importante para a gente passar para a parte final do programa, quem é saudoso desse tempo é saudoso justamente não do fato de que a igreja reinava sozinha, porque ela já não reinava desde o século XVI, aliás, desde o século XI ela já não reinava sozinha, não é? Mas
sente saudade de uma pretensa cristandade, mas sente saudade, talvez, de um certo conforto. Porque hoje em dia, tem que correr atrás. Um padre, na maioria das vezes, a gente fala, tem que... E assim, trabalham pra caramba, bicho. Tem que correr atrás aí do próprio sustento, tem que correr atrás de arrumar o telhado da igreja, arrumar o sistema de som. Em tempo de pandemia, tem que correr atrás de doação para alimentar os pobres. Não é fácil. E justamente o discurso contrário a esse, saudoso da monarquia, em geral é aquele que não trabalha tanto, bicho. Eu falo por experiência própria, por ver isso muito acontecer, sabe? E é uma parcela mínima, mas que tem voz, que sabe produzir, não é, Alexandre? Sabe produzir conteúdo bonito, engana, e vem com esse discursinho que é muito fácil se cair, e que é um problema sério, porque tira da igreja aquilo que está na sua origem, que é o fato dela ser independente. Ninguém foi mais independente dos sistemas religiosos e governamentais de seu tempo, senão o próprio fundador da igreja, Jesus Cristo. E a igreja, ela precisa, sim, zelar por essa independência, justamente para que ela possa fazer de acordo com o seu fundador, não é? E aí você pode dizer, mas é ganhar almas. Gente, olha, a igreja, como diz o Papa Bento XVI, tão querido também por esse povo, ela cresce por atração. E a atração vem pelo testemunho. Não é pela liturgia imponente e nem pela batina usada. Agora, Alexandre, eu vou caminhar um pouco pro final, né? Meu trabalho monárquico aqui é controlar o tempo. Mas fala antes de eu propor uma coisa aqui. Vai, vamos lá. Só pra ressaltar alguma ideia aqui que eu acho importante. Que a igreja católica apostólica romana, ela preza pela laicidade do Estado de tal modo, acho que isso é sempre bom frisar, que quando um cara, né, ligado à igreja, religioso, ele quer se candidatar aí a cargos eletivos, a primeira coisa que ele faz é perder o ministério. Ele é afastado, ele pode até usar no santinho lá, Padre Jujuba. Ele pode até usar o nome fantasia dele, mas ministério ele não exerce mais. Ele é automaticamente suspenso, né? Porque a igreja entende que essa mistura não é boa e tem razões históricas para que assim o faça, né? Então é muito bom, é muito importante a gente ressaltar isso, né? Então, quando a gente vê igrejas mais novas, até bancando, esse daqui é o bispo tal, ele é deputado, esse aqui é o apóstolo não sei quem que está candidato para o Senado. Se olhasse para a história da Igreja Católica ou para a história do próprio cristianismo, faria igual a Igreja Católica, né? Miraria na irmã mais velha e falasse, então, filho, você quer ir lá? Vai, né? A gente vai continuar sendo independente aqui, fazendo a coisa do nosso jeito, né? Então, eu acho que isso é muito bom e sempre frisar. E segundo, essa coisa que o Pedro fala, né? De que se você tem alguém que tá te bancando, você vai ser voz dessa pessoa. Ou, no mínimo, você não vai falar contra essa pessoa. Então, veja, todo mundo que é patrocinado, todo mundo que tem um padrinho, é um pouco a voz desse padrinho, né? Sim. É muito... Você tem que ser muito... ter um espírito muito iluminado, você tem que ser uma pessoa com uma personalidade muito forte para mesmo, né, tendo um padrinho milionário que te banca, meter o dedo na cara e falar assim, você tá fazendo errado. É mais fácil você calar, né? É mais fácil você ficar na sua. Mais fácil você fingir que não viu, né? E isso acontece, por exemplo, com paróquia rica, né? Acontece com paróquia que se envolve com crime na periferia. Paroquiano rico que quer mandar na paróquia, quer mandar no padre. Também. Então, assim, mesmo com todos esses senões que a igreja coloca, né, tentando aí do ponto de vista institucional, se manter independente, ainda pode ser que um ou outro caia em certas amarras, né, por tentação, também pela fraqueza humana. Isso acontece, né? Mais do que a gente imagina. E por fim, Alexandre,
se esse povo quer restabelecer uma nova monarquia, eu lhe pergunto, vai ser essa família de gente aí tudo zoada? Você queria esse povo como rei? A gente ia ter uma eleição, geneticamente, intelectualmente, sai fora, mano. O Brasil, gente, olha, só uma coisa, quando dizem, o príncipe real, não, o Brasil não tem príncipe não, o nome dele é o nome dele, não tem que dizer sua alteza, príncipe, coisa nenhuma, não existe monarquia no Brasil, nem títulos pra monarquia, já começar dizendo. Mas caso, né, vai que resolvam voltar o sistema monárquico, eu particularmente não aceito ser governado por um rei que ganhe pela força, como era antigamente, já diz o Alexandre. Precisa de uma nova dinastia, não é? Boa. Vamos fazer como? Um UFC? Como é que vai ser a treta? O problema é que vai ser um miliciano. Hoje em dia seria um miliciano, né? Cara, tem esse perigo. Pensou. Ou vai ser a treta mão nua, cúpula do trovão, como você escreveu aqui. Primeiro de tudo, eu vou rogar aqui para a nossa padroeira dos assuntos científicos, Letícia Sarturi, que nos explique lá no Escuta Ciência, ou vem aqui explicar pra gente numa conversa, por que diversidade biológica é importante e torna os espécimes e a espécie mais forte. Olá, Letícia Sarturi aqui falando. Então, para tentar contribuir um pouco para uma conversa, vou falar um pouco de variabilidade genética. Quando a gente fala de variabilidade genética nas populações, isso é de extrema importância, pensando até mesmo na evolução das espécies, né? Então, se a gente voltar a falar de Darwin, por exemplo, a gente poderia usar o pensamento de Darwin de que esses genes, que são genes que conferem algum tipo de adaptação melhor e sobrevivência às espécies, acabam se perpetuando de acordo com os cruzamentos que vão acontecendo entre as espécies, né? Então, se a gente falar da população humana, genes que representam, às vezes, algum tipo de disfunção, algum tipo de alteração, alguma doença, se esses genes estão presentes em famílias, a gente vai ter, se essas famílias cruzarem entre si, a gente vai ter uma perpetuação desses genes e, consequentemente, essas doenças se mantêm na população e teremos muitas pessoas dentro de uma população com esses genes que são genes que geram disfunções, geram doenças. Quando a gente fala de cruzamentos genéticos, que gera toda essa variabilidade genética que é comum, por exemplo, na população brasileira, essa variabilidade genética é essencial. Primeiro, para a gente impedir a propagação de genes que possam gerar disfunções e doenças. E segundo, porque essa variabilidade genética gera também melhores adaptações dos indivíduos às doenças, né? E a gente consegue, então, gerar pessoas com uma certa variabilidade genética para permitir resistência a algumas doenças, para impedir a perpetuação de genes doentes de uma família, por exemplo, porque muitas doenças são hereditárias, são genéticas, e além disso, a gente dá uma cara muito melhor para um país, para uma população, quando a gente tem pessoas diferentes, pessoas vindas de famílias diferentes, essa mistura brasileira que a gente gosta muito, né? É lógico, isso é muito legal, a gente ter pessoas de diferentes cores, de diferentes formas, isso é importante também, né, na população. Mas eu acredito que o principal ponto da gente falar de diminuir a perpetuação de genes doentes, genes que geram disfunções no organismo. Acho que é isso. Obrigada pelo convite de participar e estuda ciência. Tchau, tchau. Porque o ponto é o seguinte, né? A gente tá falando aqui que os caras são débeis do ponto de vista biológico e enfim, né? Tá aí porque que isso é uma verdade científica, né? Escuta a ciência. E agora vamos lidar com com o que a gente pode fazer com o que a gente tem da história pra frente, né? Ora, se o monarca, né, se a gente resolvesse, então tá bom, a gente vai bancar essa ideia de monarquia, chegamos à conclusão
conclusão de que a monarquia é um sistema de governo viável, vamos fazer isso dar certo. Então, né, o princípio, se você pegar lá o princípio da política aristotélica, de que se você tivesse um governante que fosse bom, justo, inteligente, bonito, né, lustroso, se você tivesse esse indivíduo na sociedade, esse indivíduo tinha que ser o governante ou monarca, né? Então, como a gente vai decidir, Pedro, quem é esse indivíduo? Aí eu dei uma sugestão pro Pedro, né, de que poderia ser a cúpula do trovão. Boa, voto. Agora, onde é que eu assino? Já tirei o título de eleitor, já. Mas isso pra você ver o absurdo. A cúpula do trovão, 2 entram, só um sai. É isso, né? Mad Max, né? Ai, meu Deus, olha, isso pra você ver o absurdo prático que seria a volta da monarquia pro Brasil. E pra terminar, Alexandre, não é? Eu acho que isso é importante. Caríssimo, caríssima. Se você está ouvindo esse programa na época de lançamento e o seu título de eleitor não está regularizado, você tem até maio para fazê-lo. Faça-o. Se você quer mudar as coisas, agora é a hora. Se você está em idade e não tirou o seu título de eleitor, tire-o e participe da festa da democracia, porque as coisas mudam no sistema em que estamos e mudam com o voto. E sim, ainda bem, graças a Deus, nós conseguimos mudar governantes ruins que se acham reis ou deuses e que fazem o povo morrer na fome, no desemprego e na doença. Eu acabei, Alexandre, agora é com você pra você acabar. Sim. Eu vou acabar, Pedro, falando exatamente o contrário do que você está falando. Vou fazer aqui um apelo para, de repente, aí os militares que estão pensando em como arquitetar o voto. Senhores militares, pode até colocar um fundinho aí, Pedro. Né? Sobe uma trilha sonora aí. Entrando agora. Estou falando diretamente para vocês. Façam um acordo com a grande emissora da TV aberta brasileira e proponha, né, para o Brasil esse grande espetáculo. Cada homem, cada mulher, não importa o gênero, a raça, a cor, que queira se candidatar, se candidate para a cúpula do trovão. Vai ser um mata-mata, né, desses corajosos, e o mata-mata aqui não é literário. Né? E aí, quem puder mais, vai chorar menos. E nesse, né, eliminatório aí, que vai ter um grande sorteio aleatório, espero. Sim. E aí, o último que sobrar, senhores militares, vocês coroem. É o rei. Como rei. Eu aceito, né? Essa monarquia aí, e aí, família real pode se candidatar também, não tem problema. Que aí também eu aceito, se vocês passarem aí pelas eliminatórias, pegar os Vitor Belfort pela frente. Tá vendo aí? Pegar um trabalhador de construção civil bem preparado, bicho, esses caras não aguentam. Rapaz. Rapaz. Uns caras que conhecem a realidade, aí, que pega busão, que carrega peso, que vive a vida real. Você tava falando dos militares aí, e agora tá subindo a música mesmo, não é? Eu tô imaginando aqueles major barrigudinho, general barrigudinho, hein? Já pensou? Será que eles são tão macho assim e vão entrar na cúpula do trovão? Queria ver também esses aí, hein? Olha, ia ser legal, hein, Alexandre? Já pensou? Olha, a música tá subindo. Transmitido ao vivo. Eu que sou covarde, eu ia só ligar no horário nobre da TV com o meu baldinho de pipoca. Eu também. E julgar pelo Twitter. Comentar, né? O julgamento é ali entre os dois. A gente só ia comentar. Chega, Alexandre. Facada maldada. Gustavo, girar um pouco. Um beijo. Um abraço. Um aperto de mão na cúpula do trovão. Que horrível.